Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e sou apresentador aqui desse programa que toda semana você assiste aqui no canal 11 da NET Cabo, a TV Caravelas. Também um abraço para vocês que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores no site www.tvcaravelas.com.br. Hoje na nossa programação nós teremos o quadro com o pastor Cledemir, A Minha Família Pode Ser Feliz, e ele vai tratar do seguinte assunto: administrando conflitos familiares. É muito importante que você ouça essa ministração do pastor Cledemir. Nós teremos também muita música com a dupla o Wellington e o Anderson, da cidade de Matipó. Eles estão aqui na região e vieram apresentar o seu CD. E também nós teremos uma palavra profética com o missionário Iteviana. Então, continue ligadinho, é o seu programa desta semana, Propósitos de Vida. Muito bem, nesse momento agora nós vamos para o quadro A Minha Família Pode Ser Feliz, uma ministração do pastor Cledemir com o seguinte assunto: administrando conflitos familiares. É bem edificante essa mensagem, eu queria que você prestasse bastante atenção. Vamos assistir? Olá, meus queridos, minhas queridas. Gostaria de continuar com você refletindo sobre esse tema importante. Minha família pode ser feliz. É o tema dessa série. Mas eu quero falar com você hoje sobre a administração dos conflitos familiares. São tantos, alguns maiores, mais exagerados, mas pequenas coisas que nos roubam a paz e a alegria e o direito de ser feliz. Então eu quero que você escute o texto, um versículo de Lucas, capítulo 16, versículo 1, que diz: Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Percebe uma história que Jesus conta? Eu gostaria que a gente pensasse exatamente na administração dos conflitos familiares, olhando para esse texto. O texto fala de três personagens, ou três situações importantes. O homem rico é Deus. O administrador sou eu, é você. Somos administradores de um grande bem. E o bem é a nossa família. A vontade de Deus é que sejamos felizes, que a nossa família seja feliz. Tem um sonho no coração do seu cônjuge, do seu filho. Tem um sonho no coração do seu pai. E é preciso que a gente comprometa-se em descobrir esse sonho e trazer à realidade, se for possível, e não destruir o sonho da nossa família. E na falta de administração dos conflitos, nós destruímos os sonhos uns dos outros. Na minha casa são 4 pessoas, 4 línguas distintas. Eu, Socorro, Beatriz e André. Cada um de nós tem um tempo, tem uma linguagem, tem alguma coisa que nós precisamos aprender a língua do outro, aprender a questão do outro, perceber o sonho do outro. Eu não posso tentar adivinhar, eu não posso tentar descobrir, a não ser dessa maneira de aprender. Eu preciso de aprender a administrar o conflito ou adivinhar a solução. Adivinhar a solução não adianta. No Velho Testamento é muito claro em dizer que os adivinhadores não teriam um espaço e nem agradariam a Deus. Então, o grande problema da família é a comunicação. A comunicação do que eu tenho, do que eu quero, do que eu desejo. Mas a comunicação no sentido de ouvir o que o outro quer, o que o outro deseja. E aí, por não falar a língua do outro, nós perdemos muitas oportunidades para sermos felizes. E lembra, não sei se você lembra uma propaganda de um curso de inglês em que o sujeito está no caixa de um supermercado e ele seria o cliente 1 milhão num outro país de língua inglesa
E aí a moça fala para ele, congratulations, e fala que ele é o cliente no 1 milhão. E aí ele disse, eu não quero milho, eu quero banana. E aí o colega passa na frente dele, conclui a compra e é ovacionado, ganha um cheque de 1 milhão e ele fica olhando. Por quê? Porque ele não sabia a língua do outro. E aí ele ainda riu do outro. Porque uma das grandes questões que trazem uma problemática muito grande na solução dos nossos conflitos é exatamente a língua que o outro fala. O que o outro está falando, o que o outro está desejando, o que o outro está esperando de nós. Então, não destrua os sonhos da sua família. Comprometa-se em descobrir esses sonhos. Conflito. Deus como administrador de um grande bem. Deus como dono de um grande bem, que é a nossa família. Nós como administradores, a família como grande bem. Sabe o que me lembra? A Arca de Noé. A Arca de Noé, a família estava ali reunida. A família estava ali numa única possibilidade de salvação. Eu fico a imaginar uma daquelas noras de Noé, estando recém-casada, imaginando que viveria uma lua de mel, uma viagem maravilhosa pelos mares do sul. E agora ela se vê dentro de um barco apertado com sogro, sogra, 2 cunhados, 2 concunhadas e aquele tanto de animais. Ela não podia ficar ali só reclamando. Apesar da lua de mel, ela tinha responsabilidades. Então, foi responsabilizada para cuidar dos elefantes. Elefante? Sim, ele comeria só, 200 quilos de capim por dia. E é fácil dar o capim para o elefante. Mas ele depois descomeria esse capim todo. Ela teria que limpar aquilo, cuidar disso, levar na janelinha lá no alto e jogar para fora da arca. E depois de um tempo eu fico imaginando como é que ela via aquele marido dela. Como é que ela via, olhava aquela sogra que devia todo o tempo chamar, Semzinho, Jafezinho, Canaãzinho. E aí aquela nora estava ali com muita raiva naquela situação. Bom, pensando nisso, nessa brincadeira sobre a Arca de Noé, como é que você vê o seu cônjuge agora, depois desse tempo? Como é que você vê os seus filhos? Como é que você vê os pais do seu cônjuge? Porque essa questão é muito séria. Como você os valoriza depois da tempestade, depois do dilúvio, depois da chuva? Ora, preste atenção, a família é o ambiente mais propício para o conflito que existe. Eu imagino exatamente aquela mulher dentro daquela arca fazendo perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, aquela mulher desesperada. Ali, onde seria o grande sonho dela? A lua de mel. Mas aí, na hora que um conflito acontece, eu começo exatamente a fazer perguntas. E algumas perguntas são erradas, não devem ser feitas. Eu quero te falar da pergunta errada que nós mais fazemos. Essa pergunta é, de quem é a culpa? Quando tem um conflito, nós começamos a buscar o culpado. Não há intimidade quando procuramos o culpado. Eu procuro o culpado e encontro um frustrado. Eu procuro o culpado e eu vou distanciando a solução. A pergunta errada distancia a solução. E na solução de conflitos dentro da família, eu preciso de repensar isso. Que tipo de pergunta que eu estou fazendo? Lembra quando a mãe pergunta para o menino assim, por que você derramou o café no sofá? Por que você derramou o leite no tapete? Perguntas que não têm que ser feitas. Porque não tem resposta. Porque o menino, alguém deixou com que ele viesse para o sofá, para o tapete, tomar o café, tomar o leite, e agora essa pergunta não faz sentido. E aí, quando a pergunta não faz sentido, eu começo a gritar. Porque eu perguntei 1, 2, 3 vezes e o outro não respondeu. Ele não entendeu a pergunta. Ele não sabe a resposta. E aí fica uma pergunta para você. Por que as pessoas gritam uma com as outras? Se nós estivermos bem perto um do outro, como talvez você esteja perto de mim, na tela do seu computador, da sua televisão, por que nós gritamos uns com os outros? Porque somos surdos? Nem sempre. A maioria das pessoas não tem problema de audição. Mas quando o outro está saindo de casa, está lá fora, e esqueceu o celular para trás, esqueceu o documento para trás, e eu preciso de entregar para ele, eu vou fazer o quê?
eu vou gritar, ô fulano, ô amor, meu filho, eu grito, por favor volte, esqueceu. Eu gritei porque ele está longe. E quando eu grito com alguém que está a um palmo, com o ouvido a um palmo da minha boca, por que eu grito? Pelo mesmo motivo, o coração está longe. E aí nós gritamos uns com os outros. E quem procura o culpado encontra um frustrado. Eu tenho outra pergunta para fazer. A primeira é, por que a gente grita uns com os outros? E eu tenho a resposta, tá? Eu não estou te fazendo pergunta para você ficar pressionado, não. A outra pergunta é, o que é frustração? Porque quem procura o culpado encontra um frustrado. O que é frustração? Frustração, meu amigo, minha amiga, é uma bobagem que eu coloquei na minha cabeça. Bobagem, Cleidemir? Sim, toda frustração é uma bobagem. Não, explica, por favor. É uma bobagem que eu coloquei na minha mente como se fosse algo muito importante. Para mim, é muito importante. Desceu para o meu coração como algo muito importante. Quando eu percebo que para o outro era só uma bobagem, ou seja, o outro não valoriza, não percebe, não reconhece o quanto aquilo era importante para mim, eu, na minha cabeça, sofro muito, porque o meu coração, mesmo percebendo agora que para o outro aquilo é uma bobagem, eu sofro muito com isso. Deixa eu te contar uma história minha. Recém-casado, eu fui na cidadezinha, na fazenda, na casa onde a minha esposa passou toda a infância, a adolescência dela, até vir para a cidade onde nos conhecemos e nos casamos. Muitos anos, décadas sem ir lá. Tinha um hábito entre os meninos, na época dela, que era, nas manhãs de frio, subir as montanhas e até uma árvore chamada pitadeira, ou canudo de pito, para colher um mel delicioso que aquela árvore dava, que combinado com o orvalho, ficava nas manhãs de frio naquele lugar. Quando chegamos lá, depois de casados, poucos dias depois de casados, era muito importante para ela ir lá de novo, rever coisas tão deliciosas na história dela, na vida dela, na lembrança dela. Mas eu, moleque de apartamento, que cresci na cidade, sábado de manhã, com o frio que fazia ali, eu queria coberta, eu queria cama, e ela queria subir as montanhas para me mostrar algo tão importante para ela. Eu não fui. E ela ficou frustrada. O que para ela era tão importante, para mim era uma bobagem. Eu perdi meu fim de semana, eu perdi a oportunidade de ser alguém muito especial na vida dela. Se eu tivesse atentado, se eu conhecesse a linguagem dela, se eu soubesse o quanto aquilo era importante para ela, se eu me adiantasse, subisse mais cedo, trouxesse o mel da pitadeira para ela, eu ia ganhar pontos para 10 anos. Eu estou aqui 25 anos depois lembrando de que eu tratei algo que para ela era muito importante como se fosse uma bobagem. Bom, se de quem é a culpa é a pergunta errada, qual é a pergunta certa? A pergunta certa é: qual é a solução? Derramou leite no tapete, qual é a solução? Essa pergunta atrai-nos para o triângulo da intimidade. No triângulo da intimidade, nós temos respeito, confiança e admiração. Essas três coisas, de maneira equilibrada, vão gerar um amor que gera fruto em várias gerações adiante. Um amor que nos ensina a administrar os conflitos. O texto lido fala que um homem rico soube que o administrador dos seus bens estava fraudando, usando de maneira irresponsável os bens daquele homem. Quero te lembrar então que a família não te pertence. Pertence a Deus. Você é administrador. Como marido, como esposa, como filho, você faz parte da administração de um bem muito precioso, porque Deus tem duas estratégias. Aliás, uma estratégia que vem em duas etapas. A principal estratégia é a cruz, mas a família é também uma ação de Deus, onde Ele trouxe o seu filho, onde Ele trouxe várias possibilidades de crescimento, de santificação, de
desenvolver o fruto do Espírito, a família é um lugar especial para Deus. E você, como administrador, precisa perguntar se você não está se frustrando por causa de bobagem, porque você ainda não conseguiu fazer o outro perceber aquilo que é importante para você, frustrando o outro porque trata coisas importantes dele como se fosse bobagem, se você não está fazendo perguntas erradas, e por causa das perguntas erradas, você está gritando com as pessoas que você ama, porque ela não está te ouvindo, não está te entendendo, não está te compreendendo. E eu te lembrei qual que é a pergunta correta. A pergunta correta é essa: qual é a solução? Qual é a solução? Pare de procurar o culpado, encontre a solução. Pare de procurar o culpado e encontre na unidade solução para os conflitos que estão diante da gente. E aí, no nosso próximo encontro, eu vou lembrar para você uma coisa muito importante, que são as 5 linguagens de amor, porque vai nos ensinar a mediar conflitos exatamente a partir disso que eu te falei. Frustração, pergunta correta, pergunta certa, a valorização de bobagem e a consciência de que a família não nos pertence. Somos administradores. Que Deus te encontre como um bom administrador, como alguém que está multiplicando os dons, talentos e bens que Ele te deu através da sua família. Que Ele te abençoe. Nós estamos indo agora para um rápido intervalo e no próximo quadro nós vamos voltar com muita música, muito louvor, muita adoração. Nós teremos aqui a presença da dupla Wellington e o Anderson. Então, continue ligadinho, não saia daí, não mude de canal. É o seu programa Propósitos de Vida.